O tema da primeira lição desse primeiro trimestre de 2025, lição adultos da Escola Dominical, no domingo, dia 5 de janeiro, será Quando as heresias ameaçam a unidade da Igreja. O texto áureo diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3, a verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Mas antes eu peço que curta, compartilhe e me siga para mais conteúdo. Começa agora o resumo da lição no EBD em Foco. O objetivo da lição é identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias, apresentar o conceito de apologética cristã e definir o que são as heresias. A introdução da lição destaca que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. No tópico primeiro da nossa lição, estudaremos sobre as ameaças dos lobos vorazes. O subtópico primeiro enfatiza quanto aos cuidados pastorais, que de acordo com Atos 20 e 28, os anciões, que também são chamados de bispos, recebem a incumbência de apacentar a Igreja de Deus. E assim sendo, a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E compete aos líderes da Igreja proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Já no subtópico 2, Paulo destaca que depois da minha partida, o apóstolo pontua o avanço dos hereges no seio da igreja e compara os falsos doutrinadores como lobos cruéis. O tópico enfatiza que, mesmo vivendo um período apostólico, a presença do verdadeiro ensino nem sempre seria suficiente para impedir a manifestação do falso. Já o subtópico 3, encontramos a origem dos falsos mestres, versículo 30, em que os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre os fiéis, pois estes falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si, se colocando até mesmo acima das Escrituras. Já na era atual, esses falsos doutrinadores usam a mídia para disseminarem o veneno, alegando que os ensinos da Bíblia estão obsoletos, ou seja, fora de moda, e que precisam de atualização. O segredo para vencer esses desafios é atentar para o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, santificar a Cristo como Senhor no coração. O segundo tópico, o que é apologética? É a pergunta. E a definição inicia destacando que a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias, e nesse sentido, sempre preparado para responder ou explicar com mansidão ou defesa a causa da nossa fé em Cristo. Pois sendo o cristianismo racional, ele pode ser explicado de maneira metódica e sistemática. Já no subtópico número 2, mais uma pergunta: a que defesa Pedro se refere? Versículo 16. O versículo fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Tal proteção se torna uma oportunidade para a defesa da fé cristã. O subtópico 3, por que devemos combater as heresias? Destaca que o combate tem por finalidade a defesa própria do cristão e para ajudar os outros na compreensão da própria fé.
Tópico 3, o que são heresias. No primeiro subtópico, seitas e heresia, destaca que a palavra hereses, traduzida como seita, é usada para designar as religiões heterodoxas, ou seja, aquelas contrárias aos padrões estabelecidos pelo cristianismo. Nas seitas, os grupos religiosos ou filosóficos adotam crenças e práticas exclusivas, indo na contramão do ortodoxo, que é o verdadeiro. Já heresias são as doutrinas contrárias aos ensinos ou costumes embasados pela palavra do Senhor, palavra de Deus. No subtópico 2, a hereses, no Novo Testamento, aparece com o sentido de partido, espírito sectário. Exemplo disso, nós encontramos no grupo dos saduceus e dos fariseus, que eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Paulo advertiu para que não houvesse no seio da igreja essas divisões, ou seja, hereses. Ele condenou essas inovações doutrinárias que causavam divisão ou dissensão. Heresias de perdição, 2 Pedro 2,1, é o subtópico 3, e essas heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. A lição se encerra destacando que é a tarefa da igreja atual, conforme Judas 3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E eu até complemento, destacando que se batalhar é guerrear, nós devemos, conforme Efésios 6,13, tomar toda a armadura de Deus. Glória a Deus. Que Deus o abençoe e até domingo, se Ele permitir. Fiquem todos com Deus.